A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência da capital do MPRJ ajuizou ação civil pública com pedido liminar para que sejam regularizadas as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos terminais rodoviários localizados no município do Rio de Janeiro. Acompanhe! A gente ajuizou essa ação em razão, da falta de acessibilidade nessas estações rodoviárias, porque o que a gente percebeu, ao longo da investigação é que elas não estavam adequadas para as pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência transitarem de forma ampla, de forma a permitir esse acesso e essa mobilidade urbana. Em razão disso, a gente encaminhou diversos ofícios, houve toda uma investigação em curso, e diante do insucesso da apresentação de um cronograma e mesmo da assinatura de um TAC, nós não tivemos outra escolha senão entrar com uma ação. Essa ação, ela tem um pedido liminar, para que seja adequada à acessibilidade, às normas técnicas de acessibilidade, para que essas estações sejam adequadas para que as pessoas possam, então, ter essa mobilidade, possam então transitar de forma autônoma, a garantir o direito delas, o direito de ir e vir, a garantir então a busca até de outros direitos, porque sem a mobilidade, como é que elas vão alcançar um direito à educação, um direito à saúde, que são direitos básicos garantidos pela nossa Constituição. E a cada dia, a liminar, ela se dá em razão porque a cada dia mais pessoas são prejudicadas com a falta de acessibilidade, ou seja, esse fluxo ele é contínuo. Então, há necessidade de se apreciar liminarmente esse pedido da adequação arquitetônica. O início, ela começou através de uma ouvidoria de falta de acessibilidade na estação de Campo Grande. E a partir daí, foi dado início às investigações, onde nós tivemos os técnicos do GAT indo aos locais e elaborando uma diretriz técnica que enuncia os parâmetros que devem ser seguidos para que se tenha essa acessibilidade nas estações. E por que isso? Porque garantir a acessibilidade é garantir a inclusão da pessoa com deficiência, que é algo que a Lei Brasileira de Inclusão, ela determina, a gente tem que garantir que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos. E o direito começa com acesso com a liberdade de ir e vir com autonomia. Independente, assim, não dependendo essas pessoas, de serem carregadas, como a gente ouviu relatos no curso da instrução, que elas passam, assim, é vexatório, elas passam por constrangimentos ao terem que ter sua cadeira de rodas carregada para cima, carregada para baixo, quer dizer, elas não podem exercer de forma autônoma e plena a sua liberdade individual de ir e vir, a sua mobilidade urbana, ela fica ali confinada e dependente de outra pessoa. Isso não é o que preconiza a Lei Brasileira de Inclusão, isso não é uma verdadeira inclusão. Nós estamos aguardando que o juízo aprecie a liminar, e aguardando aí o que nós vamos fazer, porque pode ser que seja um recurso, pode ser que o juiz aprecie favoravelmente essa liminar, e aí vamos passar para a fase, enfim, do próprio, a fase processual mesmo, assim, e aí vamos ver o que a empresa tem a trazer, se vai elaborar esse cronograma, se não vai elaborar, e qual o prazo, de realização dessas obras necessárias, desses ajustes necessários. E lembrando sempre que isso é uma constante, porque não basta depois só fazer, ela tem que ser responsável também pela manutenção, A gente percebeu que algumas estações, que até consideradas estações olímpicas, que à época das Olimpíadas tiveram, digamos assim, certos ajustes na questão de acessibilidade, mas que com o passar do tempo, como tudo, é necessária que essa manutenção
né, para que essa acessibilidade ela seja diuturnamente garantida, né? Não basta fazer uma vez só, né? Você tem que estar sempre atualizando esses parâmetros e mantendo-os de forma a que eles funcionem, né? Um aviso sonoro, né? Um piso tátil, ele tem que estar em constante manutenção. E nos transportes há um desgaste natural do uso, né? Então, assim, tem que ter uma constante manutenção, constantes reparos naquilo que não está funcionando, né? Seja numa sinalização, seja num aviso sonoro, né? Aquilo tem que estar em constante reparo, aquilo tem que ter essa manutenção rotineira, essa manutenção sistemática, para que esse direito seja efetivamente garantido, né? A gente tem a norma, uma norma técnica de esses parâmetros de acessibilidade estão todos descritos. Paralelamente a isso, e baseada nessa norma técnica de acessibilidade, que é a 9050, a NBR, o GAT elaborou uma diretriz técnica. E essa diretriz técnica nada mais é do que justamente um norteamento dos parâmetros que devem ser obedecidos e seguidos para que se garanta essa acessibilidade universal. A própria rampa, ela tem uma inclinação, ela tem que ser até 0,5, enfim, ela tem uma determinação com relação à inclinação, porque se for uma rampa muito íngreme, um cadeirante não tem como subir, porque a ideia é que se dê autonomia às pessoas com deficiência, né? Que elas tenham essa liberdade dessa mobilidade urbana, desse ir e vir, né? Garantindo esse direito de ir e vir de forma plena, a não depender, né, de alguém que os ajude, né, a subir uma escada, a não depender do terceiro, né, como uma pessoa, como todos nós, né, e essa é a verdadeira inclusão, né, quando a gente tem uma cidade que possa incluir a todos com autonomia e mobilidade, é a garantia de um direito universal, um direito que vale para todos.